Comissões de Educação e Tributação discutem alterações no repasse de ICMS pelo Estado aos municípios. E plenário autoriza a doação de 5 milhões de reais, que serão divididos entre os municípios de Conceição de Macabu e Carapebus para compensar estragos provocados pelas chuvas. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A regulamentação do repasse do ICMS aos municípios do Estado do Rio foi tema de longo debate em audiência pública das Comissões de Educação e Tributação da Alerj. O projeto apresentado pelo governo corrige divergências na distribuição dos recursos. O Rio de Janeiro é o único município que não recebe o repasse do ICMS do Estado. O Supremo Tribunal Federal confirmou o direito da cidade receber esses valores, inclusive de forma retroativa. O deputado Renan Ferreirinha falou sobre a importância da votação da proposta, já que o repasse para os municípios foi paralisado após a decisão do STF de incluir o município do Rio. Conseguimos avançar bastante no que diz respeito à inclusão da capital, que é uma decisão, uma liminar do STF a respeito disso. Já tinha uma decisão da transitada julgada e agora uma liminar do ministro Barroso, que diz que as matérias elas não podem ser divididas, elas são intrínsecas. Então a gente também precisa avançar na inclusão do município da capital na repartição do ICMS. Então se entendeu a necessidade de ter um acordo. Ainda não se teve o acordo fechado, mas que isso precisa acontecer para que a gente não perca a urgência de priorizar o tema da educação através do ICMS educacional. André Português, presidente da Associação Estadual dos Municípios do Rio e prefeito de Miguel Pereira, disse que é preciso corrigir as divergências com cautela, para não prejudicar a receita dos outros 91 municípios do estado que já recebem os recursos. É um tema que ele acaba abrangendo as 16 milhões de habitantes do estado do Rio de Janeiro, incluindo os 92 municípios. Então é um assunto muito delicado, que a gente precisa buscar uma linha de equilíbrio para que nenhuma cidade seja sacrificada por um erro de uma gestão de 1996. Foi isso que eu fiz questão de frisar aqui nessa manhã, que foi um problema criado em 96, que essa conta chegou agora. E a gente não pode agir com a mesma irresponsabilidade que agiu aqueles gestores em 96. O deputado André Siciliano, presidente da Alerj, afirmou que em reunião na Casa Civil ficou acordado o pagamento dos dividendos atrasados em 112 anos e a partir de 2026. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que aceitará qualquer proposta enviada pelo governo do estado. Já o deputado Chico Machado, líder do governo na Alerj, falou sobre a discordância sobre o período em que a cidade do Rio teria direito a receber os valores. Nós entendemos que a cidade do Rio de Janeiro já foi inserida nessa questão do ICMS em 2007. Tem companheiros que entendem diferente, nós seguimos nesse caminho. Nós entendemos que a dívida dos outros 91 municípios, na verdade, não são 9 ou 8 bilhões, são 3 bilhões, que vai de 96 até 2007. E vamos discutir, vamos conversar, vamos dialogar para que possamos chegar numa conclusão. Eu acho que agora o nosso papel foi feito. A presença do prefeito Eduardo Paes com o presidente da Emerge, que é o prefeito de Miguel Pereira, o André Português, e que agora vão avançar as discussões, porque a decisão final, o voto, quem dá nesse projeto é a Assembleia Legislativa. O deputado Rodrigo Amorim destacou que é importante resolver a questão da inclusão da capital, mas é preciso analisar a situação dos outros municípios. A grande discussão é como se paga esse passivo sem prejudicar os municípios atualmente. A gente sabe da realidade dos municípios, sobretudo das cidades menores do interior do estado do Rio de Janeiro, e sabe que qualquer perda de receita vai impactar o não pagamento de folha, o não pagamento de compromissos básicos da prefeitura. Considero que já está o tema maduro o suficiente para que a Assembleia Legislativa encare a matéria e, mais do que isso, para o encaminhamento de um acordo entre a representação dos municípios do interior e a representação com o próprio prefeito Eduardo Paes da capital do Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa vai doar 5 milhões de reais para os municípios de Conceição de Macabu e Carapebus, que sofreram com as fortes chuvas no início desse mês. O projeto do deputado André Siciliano, que autoriza o repasse, foi aprovado pelo plenário.
Cada cidade vai receber R$ 2,5 milhões, desde que comprove que decretou situação de emergência ou estado de calamidade pública. Também aprovado o projeto do deputado Marcelo Dino, que autoriza um convênio entre a Secretaria Estadual de Saúde e cartórios para agilizar a emissão de certidão de óbitos. De acordo com a proposta, o registro de óbitos será encaminhado junto com a guia de translado para as unidades de saúde para que o corpo possa ser liberado. Esse projeto segue agora para a análise do governador. No momento que você perde um ente querido, muitas das vezes as pessoas querem resolver todo o processo rápido. E alguns hospitais, às vezes, faziam o quê? Eles só liberavam o corpo mediante o registro. E agora não, apenas com a guia ele vai poder realmente retirar o corpo, dar andamento, às vezes fazer a preparação do corpo, amenizando o sofrimento dos familiares. Esse foi o maior intuito desse nosso projeto que nós fizemos aí para a população. Também na pauta, projeto do deputado Valdec Carneiro e do ex-deputado Renato Cozzolino, que autoriza o governo a criar curso de pré-vestibular gratuito para alunos que estudaram em escolas públicas. As vagas serão preenchidas da seguinte forma: 70% para estudantes de escolas públicas, 20% para qualquer interessado após realizar o processo de seleção e outros 10% para pessoas com mais de 60 anos que não possuam curso superior e que tenham renda inferior a 3 salários mínimos. A proposta foi aprovada e vai à sanção ao veto do governador. A preparação para o Enem, a preparação para o acesso ao ensino superior, sobretudo ensino superior público e gratuito, é muito central na disputa pelas vagas, né? Os estudantes da rede estadual, em geral, são estudantes de origem popular, mais vulneráveis socialmente e economicamente. A pandemia os tornou ainda mais vulneráveis, né? Nesse sentido, se o Estado puder oferecer alternativas de preparação, quem sabe eles poderão concorrer a essas vagas, se não em igualdade de condições, mas assim, melhorando a sua competitividade no acesso, sobretudo, ao ensino superior público. E na primeira sessão extraordinária foi discutido o projeto do deputado André Siciliano, que prorroga o prazo de validade do benefício fiscal concedido a geradores de energia solar até dezembro de 2032. O benefício iria até 31 de dezembro deste ano. A isenção é relativa ao ICMS pago por contribuintes que têm pequenos geradores de energia solar fotovoltaica e que injetam na rede elétrica a produção das placas solares. Por emenda, os parlamentares incluíram outros 15 itens que também vão ter isenção do imposto nas áreas alimentícia, industrial e de serviços. O projeto foi aprovado e pode virar lei. E na segunda sessão extraordinária do dia, os parlamentares analisaram a proposta do governo que prevê o reajuste salarial para servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado. A recomposição deverá ser de 5,9%. Esse projeto recebeu 19 emendas dos parlamentares, portanto precisa ser analisado pelas comissões técnicas e então ser votado mais uma vez em plenário. Também discutida a autorização para que o governo do Estado possa utilizar recursos do Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo, orientado para empreendedores, para conceder crédito a empresas em municípios atingidos por emergências ou calamidades climáticas. Micro e pequenas empresas poderão solicitar empréstimos de até R$ 50 mil com carência de 12 meses. A proposta recebeu 5 emendas e vai ser discutida pelas comissões. Na terceira sessão extraordinária, os deputados votaram um projeto de lei complementar que estabelece um prazo de 5 anos para o Tribunal de Contas do Estado analisar e julgar todos os processos administrativos. De acordo com a proposta do deputado André Correia, após os 5 anos, o processo será considerado extinto. A medida, que altera a lei complementar que instituiu a lei orgânica do TCE-RJ, também determina prazos de transição para processos administrativos já vigentes. O texto aprovado segue para a sanção ao veto do governador. A deputada Marta Rocha quer obrigar escolas da rede pública e privada de ensino a disponibilizar armários ou locais apropriados para guardar insulinas, seringas, canetas aplicadoras e demais utensílios utilizados por alunos com diabetes. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. A diabetes depende de um acompanhamento, entre outras coisas, de um medicamento, que é a insulina, que precisa de estar acondicionado em condições ideais.
mais. Então, o que a gente está pretendendo com isso, não somente, né, é incluir a educação nesse projeto de rede de proteção à saúde, que as unidades escolares tenham, né, exatamente algumas unidades, geladeiras, armários para acomodar esses medicamentos para que os pacientes possam utilizá-los sem ter que ficar andando de casa para a escola, da escola para casa com esses medicamentos. Pode ser criado no Estado um programa de estágio na rede pública de ensino para estudantes de pedagogia, psicologia e serviço social que são alunos de universidades estaduais. De acordo com a proposta dos deputados Samuel Malafaia e Valdec Carneiro, o estágio será realizado prioritariamente para o acompanhamento de crianças e adolescentes com deficiência que precisam de atendimento educacional especializado. O projeto foi aprovado e pode virar lei. Estágios de modo geral nessas áreas. Inclusive tem uma lei federal recente até que disciplina a presença de assistentes sociais e de psicólogos nas escolas. Portanto, além de pedagogos, esses dois profissionais. No caso dos estudantes com deficiência, é preciso que esse estágio na escola seja feito com um acompanhamento do professor de apoio educacional especializado. E no caso do estagiário de ensino superior, que ele mesmo seja uma pessoa com deficiência, ele também pode fazer o estágio, mas observados os casos específicos, a modalidade da deficiência. E a deputada Renata Souza propõe alterar a lei que criou o programa Supera Rio, de enfrentamento e combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia de Covid-19. A parlamentar quer prorrogar até 31 de dezembro de 2023 o prazo para a vigência do auxílio emergencial de renda, que é concedido às pessoas que comprovem renda mensal igual ou menor que R$ 200 e que estejam inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais e que também tenham perdido o emprego durante a pandemia. A matéria recebeu uma emenda e retorna às comissões. Rio de Janeiro hoje tem mais de 3 milhões de pessoas passando fome e extrema pobreza. Isso representa 10% daqueles e daquelas que hoje passam fome no Brasil. Então o Super RJ é o único programa de distribuição de renda que a gente tem no Estado. Então, portanto, é fundamental que a gente possa prorrogar e atender melhor as famílias que hoje não têm o que comer, não têm qualquer expectativa, inclusive, de emprego e renda. Na quarta sessão extraordinária foi discutido o projeto que cria a Área de Proteção Ambiental Estadual do Médio Paraíba. Serão pouco mais de 11 mil hectares entre os municípios de Resende, Itatiaia, Porto Real, Coatis, Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral, Barra do Piraí, Valença, Vassouras, Rio das Flores, Paraíba do Sul e Três Rios. A APAMED será um conselho constituído por representantes de órgãos públicos, organizações da sociedade civil e população residente. O governo do estado vai ter 5 anos para elaborar o plano de manejo da área de proteção. A proposta do deputado André Siciliano foi aprovada e segue para a análise do governador. E pode ser criada no Rio a Política Estadual de Desenvolvimento Florestal. O objetivo é garantir o desenvolvimento sustentável, a incorporação ao sistema produtivo das áreas alteradas ou degradadas, a expansão e a consolidação de áreas com florestas produtivas e a adequação ambiental das propriedades rurais por meio de parcerias e gestão descentralizada. A proposta do deputado Tiago Pampolha também vai estimular o cultivo de espécies florestais nativas ou exóticas para ampliar os produtos e subprodutos florestais, além de desenvolver serviços ambientais e ecossistêmicos para gerar empregos e renda na região. O texto recebeu 7 emendas e retornou às comissões. Na quinta sessão extraordinária foi votado o projeto do ex-deputado Ronaldo Anchieta, que cria o programa Bolsa Universitária. A proposta, com foco educativo e social, concede bolsas de estudos a universitários com renda familiar de até 6 salários mínimos que estiverem regularmente matriculados em instituições de ensino superior privadas. A proposta aprovada vai ser analisada pelo governador. Órgãos da administração pública do Estado poderão disponibilizar espaços infantis para oferecer assistência a filhos e filhas de servidores públicos e terceirizados. O espaço deve ser destinado a crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses incompletos e oferecer atividades lúdicas, recreativas, além de cuidados adequados a cada período do desenvolvimento infantil e às necessidades das crianças com deficiência. A proposta da deputada Mônica Francisco segue para a análise do governador.
Pode ser criado no Rio um programa para ajudar deficientes físicos de baixa renda que tenham interesse em se dedicar a esportes paralímpicos. O programa Corpo São, Atleta Campeão, tem o objetivo de fornecer próteses para os interessados, além de promover a inserção de jovens e adultos com deficiência no esporte paralímpico. O projeto do deputado Samuel Malafaia segue para sanção ao veto do governador. As regras para a concessão da tarifa social no fornecimento de água podem ser alteradas. A proposta dos deputados Luiz Paulo, Lucim e Rosenberg Reis aumenta de 6 para 40 metros cúbicos o consumo máximo mensal para ser incluído no benefício e estabelece o valor mensal de 1% do salário mínimo. Terão direito à tarifa imóveis em favelas, comunidades carentes, conjuntos habitacionais de baixa renda, imóveis em áreas de interesse social e habitações populares do PAC. Famílias com renda per capita de até meio salário mínimo também serão incluídas no benefício. A proposta retorna ao plenário para a segunda discussão. E o deputado Carlos Mink pede a criação do programa Praias Limpas no estado do Rio. O objetivo é despoluir, conservar e garantir a balneabilidade das praias. Entre as ações propostas no projeto estão a construção e limpeza de galerias pluviais, limpeza de córregos e rios, melhoria no sistema de coleta de lixo, além do monitoramento da qualidade da água e da areia. A proposta vai ser votada mais uma vez em plenário. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.